Você já parou para pensar que as maiores reviravoltas da história não acontecem com gigantes, mas com gente comum? Pessoas que ninguém apostava fichas, que ninguém esperava nada, mas que carregavam algo muito maior do que músculos ou títulos, carregavam propósito. Hoje vou te contar uma história que desafia tudo o que aprendemos sobre poder, força e vitória. Uma história que mostra que quando Deus escolhe alguém, não importa o tamanho do problema. Não importa quem está do outro lado. Não importa quantos dizem que é impossível. Imagine um homem que tinha tudo. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido pelo próprio Deus. Alto, bonito, carismático. O cara que todo mundo olhava e pensava, é esse mesmo. Nasceu para liderar. No começo, ele era humilde, até tentou se esconder quando foi ungido rei. Mas o poder faz coisas estranhas com as pessoas. Com o tempo, Saul começou a mudar. A coroa pesou na cabeça dele. Começou a tomar decisões por conta própria, ignorando as orientações de Deus. Achava que sabia mais, que podia fazer do jeito dele. E quando você acha que não precisa mais de Deus, é aí que tudo começa a desmoronar. Deus rejeitou Saul como rei. Não porque ele é cruel, mas porque Saul escolheu seu próprio caminho. E quando Deus se afastou, um espírito maligno começou a atormentar Saul. Depressão, ansiedade, fúria, paranoia. O rei mais poderoso de Israel estava sendo destruído por dentro. Os servos de Saul perceberam o problema. Majestade, o Senhor precisa de música. Música acalma a alma. E foi assim que começou uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Entra em cena o menino ruivo enquanto Saul estava perdendo o controle no palácio. Em Belém, uma cidadezinha sem importância, vivia um garoto chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos. Sabe aquele filho mais novo que ninguém leva muito a sério? Era ele. Enquanto os irmãos mais velhos eram altos, fortes, preparados para a guerra, Davi cuidava das ovelhas do pai. Era o trabalho menos valorizado da família. Quando tinha visita importante, nem chamavam o menino. Ah, o Davi está no campo com as ovelhas. Deixa ele lá. Mas Davi tinha algo que ninguém via. Ele tinha intimidade com Deus. Sozinho no campo, com apenas as ovelhas como companhia, ele tocava a harpa e compunha músicas para o Criador. Conversava com Deus como quem conversa com um pai. Aquele era o segredo dele. Davi não sabia, mas Deus já havia dito ao profeta Samuel: vá até a casa de Jessé em Belém. Lá está o próximo rei de Israel. Quando Samuel chegou e viu os irmãos mais velhos de Davi, pensou: com certeza é um desses gigantes aqui. Mas Deus disse: não, Samuel. Você está olhando para o exterior. Eu olho para o coração. E foi Davi, o caçula, o esquecido, o menino ruivo que ninguém levava em conta, que foi ungido como o futuro rei de Israel naquele dia. Mas ele não foi pro palácio imediatamente. Voltou para as ovelhas. Continuou sua vida simples. Porque antes de usar a coroa, você precisa aprender a cuidar das ovelhas. O encontro improvável quando os servos de Saul disseram que ele precisava de um músico, alguém falou: conheço um filho de Jessé, de Belém. Ele sabe tocar a harpa e o Senhor está com ele. Veja que interessante, mesmo sendo apenas um pastor de ovelhas, a presença de Deus na vida de Davi era tão evidente que as pessoas percebiam. Você não precisa gritar que é de Deus. Quando Deus está com você, isso simplesmente se vê. Davi foi levado ao palácio. Um garoto do interior pisando nos corredores do rei. E quando a fúria tomava conta de Saul, quando aquele espírito maligno o atormentava, Davi pegava sua harpa e começava a tocar. E aqui está o milagre. A música de um menino tinha poder para acalmar a fúria de um rei. Não era qualquer música. Era adoração. Era conexão com o divino. Era algo que vinha de um lugar profundo, de alguém que conhecia a Deus pessoalmente. Saul melhorava. O espírito maligno se afastava. E o rei começou a gostar daquele garoto. Chegou a colocá-lo como seu escudeiro. Mas Saul não sabia que estava hospedando em seu palácio o homem que um dia ocuparia seu trono. A contradição humana aqui está uma das partes mais polêmicas e fascinantes desta história. Saul amava e odiava Davi ao mesmo tempo. Quando Davi tocava, Saul encontrava paz. Mas quando via o sucesso de Davi, ficava consumido pela inveja. Depois que Davi matou o gigante Golias, sim,
Aquela história também. As mulheres saíam às ruas cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aquilo enlouquecia Saul. Como assim um moleque estava recebendo mais glória que ele, o rei? E aí começou uma perseguição bizarra. O mesmo homem que chamava Davi para tocar a harpa e acalmá-lo, em momentos de fúria tentava matá-lo. 2 vezes Saul jogou uma lança em Davi enquanto ele tocava. Imagine a cena. Você está ali, servindo com amor, usando seu dom para abençoar alguém, e essa pessoa tenta te matar. Davi poderia ter reagido. Poderia ter usado aquela lança contra Saul. Poderia ter se revoltado. Mas ele não fez isso. Ele apenas se desviou e continuou vivendo. Porque Davi entendia algo que muita gente hoje não entende: vingança pertence a Deus, não a nós. O poder da adoração. A história de Davi e Saul nos ensina algo revolucionário sobre adoração. Não era o talento musical de Davi que expulsava os demônios. Não era a harpa em si. Era a presença de Deus que vinha quando um coração sincero se conectava com o céu. A adoração verdadeira não é entretenimento. Não é performance. É conexão. É quando você esquece de si mesmo e se lembra de quem Deus é, e isso tem poder. Poder de acalmar tempestades interiores. Poder de expulsar trevas. Poder de mudar atmosferas. Quantas vezes você está sendo atormentado por pensamentos ruins, ansiedade, medo, e basta começar a adorar a Deus de coração que tudo muda? Não é mágica. É o mesmo princípio que funcionava no palácio de Saul. Mas aqui está o ponto crucial. Davi não adorava apenas quando estava no palácio. Ele adorava nas colinas, cuidando de ovelhas. Adorava quando ninguém estava vendo. Adorava porque aquilo era parte dele, não um show para os outros. Quando Deus escolhe, ninguém derruba. A grande questão desta história é: por que Davi? Por que um menino, e não um exército? Por que alguém sem experiência política, sem treinamento militar formal, sem um currículo impressionante? Porque Deus ama desafiar nossa lógica. Ele ama pegar o improvável e fazer o impossível. Quando Deus escolhe alguém, não é sobre qualificações humanas. É sobre disponibilidade, coração e obediência. Saul tinha tudo que um rei deveria ter segundo os padrões humanos: altura, boa aparência, força, experiência militar. Davi tinha o que realmente importa: um coração segundo o coração de Deus. Um coração disposto a obedecer, a confiar, a adorar mesmo quando ninguém está olhando. E aqui está a lição mais poderosa. Saul tentou matar Davi várias vezes. Perseguiu ele por anos. Tinha todo um exército à disposição. Mas não conseguiu. Porque quando Deus protege, nada toca. Quando Deus escolhe, nada impede. Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Em uma caverna, ele estava tão perto que cortou um pedaço do manto do rei sem que Saul o percebesse. Seus homens disseram: esta é sua chance. Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Mas Davi respondeu algo revolucionário: jamais farei mal ao ungido do Senhor. Não tocarei nele. Deus cuide disso. Essa é maturidade espiritual. Isso é confiar em Deus de verdade. Não forçar portas. Não buscar vingança. Não tentar fazer a justiça com as próprias mãos. Deixar Deus ser Deus. As lições mais polêmicas. Esta história incomoda muita gente porque desafia ideias confortáveis. 1. Deus pode rejeitar quem ele mesmo escolheu. Saul foi escolhido e ungido por Deus. Mas quando decidiu seguir seu próprio caminho, perdeu a unção. Isso significa que ter começado bem não garante terminar bem. Você precisa permanecer fiel. 2. Grandes posições não garantem saúde espiritual. Saul era rei, mas estava atormentado. Posição, título, dinheiro, fama, nada disso preenche o vazio da alma. Só Deus preenche. 3. O que te qualifica para Deus não é o que te qualifica para as pessoas. Ninguém escolheria Davi. Ele era o último da fila. Mas Deus olha diferente. Ele vê potencial onde outros veem insignificância. 4. Servir a quem te persegue é um nível de maturidade que poucos alcançam. Davi continuou tocando para Saul mesmo depois de quase ser morto por ele. Isso é perdão em ação. Isso é amar os inimigos de verdade. 5. A adoração tem poder que a religiosidade não tem.
Saul tinha todos os rituais religiosos ao alcance. Tinha sacerdotes, templo, sacrifícios. Mas foi a adoração genuína de um garoto que trouxe alívio. Porque Deus habita no louvor sincero. O fim da história: Saul morreu em batalha, de forma trágica. Ferido, pediu a seu escudeiro que o matasse. O escudeiro recusou, e Saul se jogou sobre a própria espada. Um fim terrível para quem começou tão bem. Quando Davi soube da morte de Saul, não comemorou. Chorou, compôs um lamento fúnebre. Honrou aquele homem que havia tentado matá-lo tantas vezes. Porque Davi tinha um coração diferente. Um coração que sabia separar a pessoa da atitude. Um coração que entendia que Saul, apesar de tudo, havia sido ungido por Deus um dia. E então Davi se tornou rei. Não porque lutou pelo trono. Não porque conspirou ou manipulou. Mas porque esperou o tempo de Deus. E quando o tempo chegou, tudo se encaixou. O que isso significa para você hoje? Talvez você esteja lendo isso e pensando: legal a história, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Você pode ser como Davi, alguém que ninguém nota, que está fazendo seu trabalho sem glamour, que parece esquecido. Mas se você está cultivando intimidade com Deus, se está sendo fiel no pouco, se está adorando quando ninguém vê, saiba que Deus está te preparando para algo maior. Seu tempo vai chegar. Ou talvez você esteja como Saul, começou bem, mas aos poucos foi se afastando de Deus. A pressão aumentou, as responsabilidades cresceram, e você começou a fazer as coisas do seu jeito. Você está atormentado por dentro, perdendo o controle, sentindo que está afundando. Saiba que ainda há tempo. Deus não desiste fácil, mas você precisa voltar. Precisa deixar o orgulho de lado e reconhecer que precisa de Deus. A diferença entre Saul e Davi não era talento. Não era inteligência. Não era força. Era o coração. Saul tinha um coração dividido. Davi tinha um coração inteiro para Deus, mesmo com todas as suas imperfeições. Porque Deus e o improvável têm um padrão nas histórias bíblicas que não dá para ignorar. Deus ama escolher quem ninguém escolheria. Moisés tinha problemas de fala, mas libertou uma nação. Gideão era o mais fraco da sua família, mas derrotou exércitos. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se tornou a rocha da igreja. Paulo perseguia cristãos, mas se tornou o maior apóstolo. Por quê? Porque quando Deus usa alguém impossível, fica claro que não foi mérito humano. Foi Deus. Toda a glória vai para onde deve ir. Davi era um garoto, um pastor de ovelhas, um músico desconhecido. Mas tinha algo que exércitos não tinham: Deus com ele. E isso mudou tudo. Você não precisa ser o mais forte. Não precisa ser o mais inteligente. Não precisa ter o melhor currículo. Você só precisa ter um coração disponível para Deus. Um coração que diz: aqui estou, use-me. A música que muda tudo. Voltemos àquela cena no palácio. Saul está sendo atormentado. Sua mente está em tumulto. Demônios internos gritam mais alto que qualquer voz de razão. Nada parece funcionar. E então um menino pega uma harpa. Começa a tocar. Não é apenas música. É adoração. É alguém que conhece Deus pessoalmente trazendo a presença do céu para aquele lugar infernal. E a paz vem. O tormento recua. A escuridão não consegue permanecer onde a luz da adoração brilha. Isso não aconteceu apenas naquele palácio há milhares de anos. Acontece hoje. Quando você adora de verdade, quando você se conecta com Deus genuinamente, coisas mudam. Atmosferas mudam. Situações mudam. Você muda. Não é sobre ter uma voz bonita. Davi provavelmente não tinha. É sobre ter um coração sincero. É sobre adorar porque você ama, não porque você quer alguma coisa. É sobre se conectar com Deus porque Ele é digno, não porque você está em crise. Quando o inimigo te promove, aqui está uma das ironias mais incríveis desta história. Saul, sem saber, estava promovendo seu sucessor. Ao trazer Davi para o palácio, ao colocá-lo como escudeiro, ao deixá-lo conviver com a realeza, Saul estava preparando Davi para ser rei. Davi aprendeu no palácio de Saul como um rei deve e como um rei não deve agir. Viu os erros, viu os acertos. Tudo aquilo se tornou treinamento. Às vezes, Deus usa seus inimigos para te promover. Aquela pessoa que te persegue no trabalho pode estar te fortalecendo para uma posição maior.
Aquela situação difícil que você está enfrentando pode estar te preparando para algo que você ainda nem imagina. José foi vendido como escravo pelos irmãos, mas isso o levou ao Egito, onde se tornou vice-rei. Davi foi perseguido por Saul, mas isso o preparou para reinar com sabedoria. Jesus foi crucificado pelos religiosos da época, mas isso trouxe salvação para o mundo. Deus transforma maldição em bênção. Transforma perseguição em promoção. Transforma inimigos em escada. Ele tem um jeito único de fazer tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. O coração segundo Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas espera aí, Davi não era perfeito. Ele cometeu adultério com Batseba. Mandou matar o marido dela. Teve vários outros deslizes sérios. Então, como pode ser um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Davi errava, ele se arrependia de verdade. Quando o profeta Natã o confrontou sobre Batseba, Davi não arrumou desculpas. Não jogou a culpa nos outros. Não tentou justificar. Ele disse: pequei contra o Senhor. E escreveu o Salmo 51, um dos textos mais lindos sobre arrependimento genuíno. Ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito. Significa ter um coração que se dobra quando erra. Que reconhece o pecado. Que volta para Deus sempre. Que não endurece na rebeldia. Saul, quando confrontado com seus erros, sempre tinha uma desculpa. Sempre tentava justificar. Sempre culpava outros. Seu coração estava duro. Davi, mesmo cometendo erros terríveis, tinha um coração mole, moldável. Deus não está procurando gente perfeita. Está procurando gente real, que reconhece suas falhas e corre para o Pai quando erra. A lição final: no final das contas, esta história nos ensina que não é sobre força bruta, é sobre unção divina. Um menino com Deus é mais poderoso que um exército sem Deus. Não é sobre parecer bem, é sobre estar bem com Deus. Saul parecia perfeito por fora, mas estava destruído por dentro. Davi era simples por fora, mas tinha paz por dentro. Não é sobre posição, é sobre caráter. Você pode ter todos os títulos do mundo e estar vazio. Ou pode ser um ninguém aos olhos dos outros e ser um gigante aos olhos de Deus. Não é sobre vingança, é sobre confiança. Quando você confia em Deus, não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Deixa Deus cuidar. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Adoração genuína, aquela que vem de um coração que conhece Deus pessoalmente, tem poder que rituais vazios nunca terão. Conclusão: e você? Então, onde você está nesta história? Você é o Davi, esquecido e subestimado, mas sendo preparado por Deus para algo grande? Continue fiel, continue adorando, continue cuidando das suas ovelhas, com excelência. Seu tempo vai chegar. Você é o Saul, que começou bem mas foi se perdendo no caminho? Não é tarde demais. Humilhe-se. Reconheça que precisa de Deus. Volte. Deixe o orgulho de lado antes que seja tarde. Ou você é apenas um espectador, vendo de longe e pensando que essas histórias não têm nada a ver com você? Acorde. Deus quer escrever uma história poderosa com sua vida também. Mas você precisa se disponibilizar. A verdade é que Deus ainda está procurando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Pessoas que ninguém apostaria fichas. Pessoas que o mundo descarta. Pessoas que, aos olhos humanos, não têm chances. Porque é assim que Deus opera. Ele pega o desprezado e transforma em escolhido. Pega o fraco e transforma em forte. Pega o último e coloca em primeiro. Não era exército. Não era força. Não era estratégia militar. Era um menino com uma harpa e um coração que conhecia Deus. E isso foi suficiente para parar a fúria de um rei e mudar o destino de uma nação. E se Deus fez isso com um menino há milhares de anos, o que ele não pode fazer com você hoje? A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é se você está disponível. Não é sobre suas qualificações. É sobre sua obediência. Não é sobre seu passado. É sobre seu coração no presente. Deus não precisa de gente perfeita. Precisa de gente disposta. Gente que diz: aqui estou, Senhor. Usa-me como quiser. Sou apenas um menino com uma harpa, mas estou disponível. E quando você se disponibiliza assim, quando você coloca seu coração inteiro nas mãos de Deus, não há rei com raiva, não há exército inimigo,
não há circunstância impossível que possa impedir o que Deus quer fazer através de você. Porque no final, não é sobre você. Nunca foi. É sobre Ele. E quando é sobre Ele, o impossível se torna possível. O improvável se torna certo. E o menino que ninguém apostava se torna o rei que marca a história. Sua história com Deus está apenas começando. E pode ter certeza, se você deixar Ele escrever, vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Porque quando Deus escolhe, não importa quem duvida. Quando Deus unge, não importa quem persegue. Quando Deus promove, não importa quem tenta impedir. Ele é Deus. E o que Ele começa, Ele termina. Sua vez está chegando. Continue fiel.